Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, Senador Medeiros, sexta-feira, importante estarmos aqui dialogando com a sociedade e entre nós, principalmente, sobre temas de interesses de toda a nossa gente. Primeiro, Presidenta, eu queria informar para aquelas milhares de pessoas que estão na expectativa da decisão sobre o Instituto da Desaposentadoria. O projeto de minha autoria aprovado na Câmara está aqui no Senado. E, claro, que o Senado, no meu entendimento, só vai se posicionar a partir da decisão do Supremo. O Supremo, pelas informações que eu tenho, até o fim do mês, deve decidir. O STJ já decidiu favorável, por 11 votos a 0. O Supremo, até o dia 26, ou no máximo até o fim do mês, creio eu, deve decidir se é possível ou não, de forma definitiva, que quem voltou a trabalhar depois de aposentado possa usufruir. Quando a gente fala desaposentadoria, na verdade, é uma revisão de cálculo do benefício baseado também nas contribuições que ele fez depois que se aposentou, já que continuou trabalhando. Então, baseado no princípio do cálculo do benefício, essas novas contribuições seguem em seguida, e isso, claro, dá uma alavancada no benefício. Eu estou torcendo muito para que essa decisão saia favorável e que o Senado também vote o projeto que apresentei na Câmara há muito tempo atrás e que agora foi aprovado na Câmara por unanimidade e chegou aqui no Senado. Mas nessa mesma linha, senhora Presidenta, eu aproveito o dia de hoje para apresentar ao Senado o manifesto do CNDI em defesa da Seguridade Social, ou seja, onde está a saúde, a assistência e a previdência. Registro aqui manifesto em defesa da Seguridade Social, das entidades civil, membros do Conselho Nacional dos Direitos Idosos e outras entidades. As entidades da sociedade civil que compõem o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, CNDI, vêm a público se manifestar em defesa do conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, que é o que compõe a Seguridade Social. A Constituição Federal de 1988, que ontem aqui eu usei a tribuna falando dos 28 anos, falando do grande presidente da Assembleia Nacional Constituinte e da Câmara dos Deputados da época, Ulisses Guimarães, a chamada Constituição Cidadã, que sempre fica aquela dúvida, assinaram ou não assinaram? Claro que assinamos. Então, não tem nenhuma dúvida que houve diversas votações, inúmeras votamos contra, como qualquer projeto acontece aqui no Congresso. Mas votamos e assinamos, contra ou a favor. Enfim, a Constituição Federal, tão lembrada no dia de ontem, por ser a data dos 100 anos de aniversário de Ulisses Guimarães, se estivesse vivo, de 88, estabeleceu políticas setoriais para garantir o direito, repito, à saúde, à previdência social e à assistência social com controle social e participação popular. As políticas públicas, aqui por mim citadas, e os serviços e benefícios por elas ofertados, viabilizam melhores condições de vida para milhões de brasileiros que, desde o início da década de 90,
enfrentou dificuldades estruturais e macroeconômicas. A estabilidade econômica iniciada no final da década de 90 e a melhora das estruturas dos veículos de trabalho, que perduram por mais de década, permitiram contribuições que possibilitaram a nossa Previdência Social garantir a concessão de benefícios para a nossa população no longo das suas vidas. Esses atos são reconhecidos mundialmente pela amplitude de cobertura aos segurados. E, claro, quando a gente fala que tiramos da miséria absoluta 30 milhões de brasileiros, temos que lembrar que tanto a política de salário mínimo, como a Seguridade Social e como a Bolsa Família contribuiu nesse sentido. Cabe destacar que, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE 2014, a Previdência Social apresenta uma proteção previdenciária da população ocupada de 16 a 59 anos, chegando a 72,6%, ou melhor, 65,3 milhões de brasileiros, sendo que 51,6 milhões fazem parte do regime geral da Previdência Social. 6,7 milhões do regime próprio da Previdência, 6,0 milhões de segurados especiais e 959,75 mil são os chamados benefícios assistenciais. Ainda conforme a citada pesquisa, o Brasil conta hoje com 27,8 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Destes, 22,7 milhões estão socialmente protegidos pela Previdência Social, o que equivale aqui a mais de 80%, exatamente 81,7%. Os demais podem ter acesso ao benefício de prestação continuada, que é concedido pela Assistência Social e operacionalizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que dispõe no país de 1.702 agências. Já o Sistema Único de Assistência Social atende milhões de brasileiros e brasileiras em todo o território nacional, com ofertas públicas organizadas por níveis de proteção. Proteção social básica e especial, esta de média e alta complexidade. Conta atualmente com uma rede socioassistencial pública de mais de 10 mil centros de referências básicos especializados, CRAS, CREAS, Centro de Convivência e Centros POP. Além disso, cerca de 18 mil entidades e organizações de assistência social integram essa gigantesca rede. Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senador Medeiros, atualmente, mais de 1,9 milhão de famílias são acompanhadas, assistidas e apoiadas pelas equipes de referência de proteção social dos serviços socioassistenciais. Quanto aos benefícios e transferência de renda, hoje são 4,2 milhões de pessoas que recebem o benefício da chamada prestação continuada BPC e 13,9 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Há também milhares de famílias que recebem benefícios eventuais para suprir necessidades imediatas e urgentes. Senhora Presidenta,
como confirmação de que é necessário a manutenção do que estabelece a nossa Constituição Cidadã, Constituição Federal de 1988, a pesquisa identificou que esses mecanismos de proteção social impactaram na retirada, só eles, de 26,1 milhões de brasileiros da linha de pobreza. Somando tudo, dá mais de 30 milhões de brasileiros que tiramos da miséria absoluta. Chamamos a atenção ainda para a alteração referente ao benefício da prestação continuada BPC, do qual uma grande parcela da população idosa é usuária, que prevê sua revisão obrigatória por ato normativo conjunto dos Ministérios Desenvolvimento Social e Agrário, da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de forma que inclua o INSS, autarquia responsável para operar. Diante do exposto, as entidades da sociedade civil que compõem o CNDI consideram que as alterações nas estruturas ministeriais responsáveis pela política de seguridade social indicadas na MP 726 de 2016 trarão prejuízos para a formulação, execução, avaliação e monitoramento dessas políticas, o que impactará negativamente nos serviços e benefícios que concretizam os direitos sociais à nossa população. Nesse sentido, o manifesto aqui fortalece a ideia de que defenderemos e temos que defender a manutenção do Ministério da Previdência e do Instituto do Seguro Social, INSS. A Política Nacional do Idoso, Lei 8.842 de 94, assegura os direitos sociais às pessoas idosas e estabelece as condições para promover sua integração, autonomia, participação efetiva na sociedade. O Estatuto do Idoso, esse de nossa autoria, que abraçou e incorporou a Política Nacional do Idoso, Lei número 10.741 de 2003, conforme seu artigo 3º, estabelece como obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa a efetivação de seus direitos. Nesse sentido, requeremos a criação da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no âmbito da estrutura do Ministério da Justiça e Cidadania, já que o Brasil ocupa o 6º lugar no ranking mundial, com 13,7 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Sendo assim, as entidades da sociedade civil, signatárias deste manifesto, continuarão a debater os temas inerentes ao envelhecimento, na expectativa do fortalecimento das políticas sociais já alcançadas e avançarmos ainda mais na elaboração de novas políticas públicas que garantam um envelhecimento digno e com direitos sociais garantidos. Assinam esse manifesto Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Senadora Ana Amélia, eu tenho viajado o país debatendo aquilo que a gente sabe até o momento em reforma da Previdência, porque oficialmente não chegou ainda no Senado. Mas o que eu ouço de parte dos ministros, inúmeros ministros, inclusive o ministro Padilha, do Rio Grande do Sul, que é gaúcho, e é, para mim, o ministro, junto com o Meirelles, mais importante deste governo, eles têm falado a toda a imprensa qual é a linha da reforma. E percebam, e Vossa Excelência que trabalha tanto na agricultura,
que os trabalhadores rurais são os que estão mais assustados. Porque hoje a mulher que atua no campo, na área da agricultura, ela se aposenta com 55 anos e o homem com 60. Eles, 99,99%, para não dizer 100%, pode haver alguma exceção, ganham o salário mínimo. E nesses eventos todos que eu tenho participado, por incrível que pareça, a maioria são homens e mulheres do campo, da agricultura. Tive no encontro regional em Passo Fundo, eu diria que 70% agricultores. Tive na região de Erechim, 70% agricultores. Tive na região de Caxias, por incrível que pareça, 60% agricultores. Tive naquela região ali que pega mais o Vale do Sino, mas foi em Sapiranga, não digo que tenha o mesmo número, mas tinha um percentual muito grande também de agricultores. Organizado, claro, pela FETRAC, pela CONTAG, pela FETAG, eles estão participando ativamente. E no esforço concentrado que teremos aqui, do dia 18 ao dia 20, no dia 19, eles farão uma exposição específica lá na Comissão de Direitos Humanos sobre como eles estão vendo e, naturalmente, demonstrando as suas preocupações com a reforma da Previdência. Na visão deles, eles serão os principais prejudicados. E me diziam eles, tudo bem que é 16 anos que começa a trabalhar, mas no campo, na área rural, devido à economia familiar, começa com 12. Mas digamos que começasse com 14 ou 16, até 65, significa, efetivamente, que a pessoa vai trabalhar quase 50 anos de contribuição. Se pegarmos 65 para 50, para 65, eles vão ver que vai dar praticamente 50 anos de contribuição. Eles estão muito preocupados por aquilo que viram e ouviram até o momento. Eles fazem parte da comissão que está discutindo com o governo essa perspectiva de mudança. E a última notícia que saiu, que suscitou, inclusive, nesse manifesto, que a idade mínima vai ser 65. E daí para frente, funcionará um gatilho semelhante ao que é o fator previdenciário hoje, que nós conseguimos aprovar uma alternativa, que é 85-95, que permite que a pessoa se aposente, a mulher com 30 anos de contribuição e o homem com 35 com salário integral. Se esse gatilho, que eles dizem que na verdade é o fator previdenciário, dizendo que a idade mínima é 65, dali para frente, toda vez que a expectativa de vida, conforme o IBGE, anunciar que aumentou 6 meses e 1 ano, então não é mais 65, passa a ser então 66, e assim sucessivamente, e vai chegar a ultrapassar, segundo eles dizem, até 70 anos para se aposentar. Considerando que no Nordeste hoje, Norte e Nordeste, a média fica entre 64 e 66 anos de idade. Então, tudo isso preocupa a todos, trabalhadores da área rural como da área urbana. E é por isso, senhora presidenta, não, faço questão. Eu citei seu nome diversas vezes. Exatamente pela abordagem de um tema que também é muito caro para mim, senador Paim. Ontem, quando eu falava da necessidade de nós fazermos no ano que vem o censo agropecuário, hoje os dados disponíveis de 2007, que é o último censo, porque não foi feito em 2011, como deveria, a cada 5 anos fazendo a avaliação do levantamento. 80% das propriedades rurais no Brasil, 80%, são pequenas e médias propriedades rurais, 80%. Então, isso é muito importante do ponto de vista do peso social. Já estive em Canguçu, que é a chamada capital brasileira da agricultura familiar, que fica lá na zona sul do estado, do nosso estado do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência conhece bem Canguçu. E lá, como tenho feito, e tive uma reunião com a FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do nosso estado,
presidida pelo Carlos Joel da Silva, combativo, líder do representante dos trabalhadores da agricultura, eu me comprometi a eles que o meu voto não será dado para mexidas que violem os direitos dos trabalhadores rurais. Até porque o êxodo rural hoje está emagrecendo as áreas rurais e é um problema para as famílias que ficam, porque ficam as pessoas mais idosas na área rural em relação à falta de perspectivas na área rural. Então, eu já me comprometi, o Carlos Joel da Silva, Vossa Excelência conhece, seus antecessores também trabalhavam muito nessa área e tem um movimento muito grande em relação a essa questão. Então, aqui, meu voto não será para tirar os direitos dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores rurais, os pequenos e médios, que, como disse Vossa Excelência, não é só no Rio Grande do Sul, mas lá no nosso estado, Santa Catarina e Paraná, essa agricultura familiar tem um peso extraordinário. No Nordeste, da mesma forma. Então, estamos juntos nessa caminhada, senador. Muito bem, senador Inamelli, importante ouvir o seu depoimento, porque quando eu tenho andado, no Rio Grande do Sul foi 10 regiões, mas eu fui aos 27 estados, e eles perguntam sempre, digo, pessoal, o debate do impeachment foi uma coisa. Agora, quando nós vamos defender e discutir as causas, é outra história. Eu tenho muita esperança que cada senador votará com muita consciência sobre o mérito do tema em debate, que poderá atingir trabalhadores do campo, da cidade, aposentado, pensionista, servidor. Aí será um voto pontual, aí é outro momento. Então, não dá para, como alguns querem, não. Quem votou contra o impeachment votará dessa forma. Quem votou a favor do impeachment votará dessa forma. Não é assim. E por isso foi importante a sua declaração aqui e dizer que esse debate tem que ser feito, sim. Eu me lembro, senadora Ana Amélia, por isso que eu digo sempre para eles, não joguem a toalha, porque ficam se pautando no resultado da votação do impeachment. Aqui no próprio governo Lula veio para cá uma reforma da Previdência. E todo mundo achava que ia passar de rondão. Eu estava aqui e não passou. Isso que ele tinha apoio de todos os governadores. Aqui, nós criamos aqui a famosa PEC paralela. Aí condicionamos um grupo independente de senadores e eu estava naquele bolo e com alegria, inclusive o Tião Viana estava junto, veja bem, o Tião Viana estava junto. Nós construímos a PEC paralela e botamos checkmate. Querem aprovar? Podemos aprovar essas mudanças, desde que a PEC paralela, que preservava tudo isso que nós estamos falando aqui, for assegurada. Foi o único jeito. E aprovamos a PEC paralela. Então, tem, como diz não só o gaúcho, um ditado popular, vai passar muita água por baixo dessa ponte. Pois, concluindo já, senadora, enfim, também assino o documento, além das entidades que eu já citei, Confederação Nacional da Agricultura, que é a CONTAG, que engloba a nossa Federação do Estado, que a senhora teve com eles também, e soube também que a senhora teve com a própria CUT, que reuniu também com a senhora, sei que o Lazer Martins também, eles vão sentar com os 3 senadores de cada estado, o Conselho Federal do Serviço Social, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP, Associação Nacional de Gerontologia do Brasil, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos, Serviço Social do Comércio, Associação Nacional dos Defensores Públicos, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e Defesa dos Direitos Idosos e Pessoas com Deficiência, Ordem dos Advogados do Brasil, CNBB, caso aqui é o OAB, Associação Brasileira de Alzheimer, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas por Ancianidade e também a Pastoral da Pessoa Idosa, Confederação Nacional das Instituições Financeiras e todas as centrais sindicais, que aqui não vou citar, e as 19 confederações. Senhor presidente, eu só quero agora que vou de imediato para uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, com a direção aqui da Casa, na figura da sua diretora-geral, com representantes da Advocacia Geral aqui da Casa, numa reunião no meu gabinete, para, de uma vez por todas, buscar uma solução para esses 484 trabalhadores, senador Medeiros, que ontem vocês aqui todos registraram a solidariedade, para que eles recebam a sua indenização. Então, nesse momento, faço questão de sua parte,
me desloco para o gabinete e peço a Vossa Excelência que considere só como na íntegra tantos outros comentários que eu já fiz, no conjunto eu já fiz, tanto da MP 739 como da MP que trata do ensino médio, porque aqui ontem eu já comentei isso. Senador Medeiros. Senador Paim, muito obrigado pela parte. Eu não sei o mérito dessa questão aí, mas no momento que nós estamos discutindo terceirização, eu tenho recebido pedidos de inúmeros empresários que trabalham com a terceirização e eu tenho defendido que nós temos que regulamentar esse assunto, que nós temos que debater, mas é um desserviço. A empresa que presta serviço para o Senado Federal fazer esse tipo de coisa, fazer justamente o que tem atrapalhado essa atividade é justamente esses calotes. Empresários que anoitecem, não amanhecem e deixam as pessoas a ver navios. Eu, sinceramente, eu me reservo a não falar muito, porque não sei o que ocasionou isso, mas isso é inaceitável e presta um desserviço nesse momento do debate. Então, às vezes, quando as coisas acontecem, eu me lembro daquela frase que diz que o Gengis Khan falava quando as suas vítimas pediam clemência. Ele dizia, se você não cometeu nenhum pecado, por que será que Deus me pôs no seu caminho? Então, às vezes, uma atividade toda é prejudicada por causa dos pecados cometidos. E eu fico impactado mesmo. No Senado Federal. É tipo um empresário, uma vez, que eu fiquei sabendo que deu calote na construção de uma sede da Polícia Federal. Aí depois estava reclamando porque estava uma operação em cima dele. Mas é cutucar o cão com vara curta, né? Muito obrigado, senador. Senador Paim, eu queria também aduzir ao comentário do senador Medeiros, que foi com muita propriedade. A propósito disso, hoje, quando você contrata, porque a terceirização hoje é permitida em serviços de vigilância e limpeza, especialmente. E a propósito dos casos que aconteceram, como é que é feito no setor público a contratação? Você faz por licitação. Aí você apresenta a documentação de uma empresa, eu diria, vamos falar o termo, fajuta, não há nenhuma experiência e ela entra para participar daquela licitação. Isso acontece muito, especialmente no interior do país, nos municípios. E imagina se aqui no Senado, com toda a estrutura que temos, da área jurídica, da área administrativa, a doutora Ilana Trompa, que é gaúcha, muito competente. É com ela que a gente vai reunir. A Ilana é uma pessoa muito competente. Com toda a estrutura que temos, acontece um calote desse nos funcionários da limpeza, imagina o que sobra para o interior. Eu fiz uma lei, logo que aconteceram os casos mais rumorosos disso, uma lei para que a empresa que participe de uma licitação para prestar serviço de limpeza tenha que comprovar uma experiência de, no mínimo, 5 anos na área. Porque, às vezes, se forma, nunca trabalhou nisso. 5 anos de experiência, tenha capital suficiente para bancar o passivo trabalhista necessário e outras condições para que ela possa participar. Está dormitando em alguma gaveta da nossa casa. Então, eu acho que nós precisamos colocar um freio nesse processo em função exatamente que abrimos portas pela legislação frágil em relação às licitações para esse serviço. É por isso que me perguntam se eu sou a favor ou não de regulamentar. Digo, já está regulamentado pela súmula do TST. Falta uma lei. E nós temos que regulamentar até, no mínimo, para proteger esses 13, 14 milhões que estão nessa situação. E no relatório, senador, que nós estamos construindo, eu acho que nós vamos botar uma construção que não é só minha, coletiva, e que muita gente me falou em todos os estados que eu passei, que é o seguinte: o correspondente ao salário dos trabalhadores vai para o banco, fica numa conta. E como nós todos, e os assalariados da área privada, recebem aonde? No banco o seu dinheiro. Então, eles receberão o dinheiro no banco. O correspondente ao fundo de garantia vai ficar no banco. O correspondente à indenização deles, que é pago para a empresa mensalmente. A empresa leva e depois vai embora e não paga. Fica no banco. Quando ele for demitido, ele vai no banco, está lá a indenização dele. Porque a empresa matriz, que é o caso do Senado, eu falei com os diretores, mas no contrato, enfim, ficou ajustado que todo mês nós depositávamos para a empresa correspondente à indenização.
Quando resolve ir embora, ele leva a indenização junto dos trabalhadores. Então, se nós fizermos isso, eu acho que resolve em grande parte tudo aquilo que é do trabalhador fica numa conta, inclusive seu salário mensal. Previdência, infelizmente, inclusive as empresas daqui não pagam, a maioria não pagam. Teve 9 empresas que eu já recebi os documentos do Congresso que não depositam a Previdência. Então, daí a Previdência tudo parcial, mês a mês. Foi demitido, vai no banco, pega a indenização. Então, o caminho, Vossas Excelências têm razão. Não adianta só dizer não, 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 como alguns querem. Há quem diga, não, pai, temos que acabar com tudo. A terceirização está aí e existe. Existe. Vamos botar para a rua 14 milhões de pessoas? Claro que não vamos. E existe no Executivo, existe no Judiciário, existe no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas assembleias. Então, vamos regulamentar de uma vez por toda para evitar constrangimentos como esse que nós estamos passando aqui. Nós, senadores, somos responsáveis também por essa casa, né? E temos, de repente, ter que no nosso currículo que na casa onde nós fizemos as leis, nós não pagamos direito dos trabalhadores. Não é nós, eu estou aqui fazendo uma figuração, né? Então, regulamentando de forma definitiva e por esse caminho, creio que resolveremos. Mas eu agradeço a ambos pela solidariedade e de todos os senadores que falaram ontem aqui, no sentido que essa questão tem que ser efetivamente resolvida. Muito obrigado a ambos.